Abra a tua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos começar do 12. Diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Também eu queria que vocês abrissem Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém? Irmãos, todos os anos a gente se encontra, né? Mais ou menos nessa data, mais ou menos nessa época, e a gente conversa um pouquinho sobre algumas coisas que nós queremos, né? Põe a luz aí, irmão, senão os irmãos dormem. Você só cuida da luz, cara, eu tenho que te acordar. Todos os anos a gente conversa um pouquinho sobre o que nós desejamos, o que nós queremos, o que nós projetamos, o que nós planejamos. E às vezes, e talvez, quando nós chegamos nessa data, nesse momento, nesse tempo onde a gente conversa sobre o projeto de vida do ano vindouro, o que nós queremos de fato que aconteça na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, na nossa igreja, no nosso trabalho, nas nossas finanças, né? A gente às vezes enche o nosso coração de esperança, de expectativa, e às vezes algumas coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. E talvez para alguns, um momento como esse seja até um momento que você nem queira muito pensar nesse momento. Porque talvez na sua percepção, esse ano, onde você chegou até agora, seja, na sua maneira de ver, possa ser uma maneira de que talvez você não tenha conquistado nada, que talvez você não tenha conseguido nada, que a sua vida continua a mesma, e tal. E talvez um momento como esse até seja um momento mais que te dói do que te alegra, né? E eu queria nessas três ministrações, e eu vou ministrar nos três cultos, nós vamos trabalhar pelo menos 3 áreas que eu e você precisamos acordar, que eu e você precisamos olhar para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus está construindo, e que muitas vezes eu e você não estamos enxergando. E talvez a gente não esteja desejando, projetando, planejando
da maneira correta. Talvez o nosso olhar esteja focado em áreas ou focado em coisas e não estamos deixando Deus transformar a nossa maneira de pensar e talvez estejamos descompassados com o que Deus quer para as nossas vidas. E aí talvez nós estejamos chegando para Deus e orando errado. E falando com Deus de uma maneira errada. A gente chega para Deus e diz assim: Deus, eu quero que o Senhor se encaixe no meu projeto. Eu quero que o Senhor se encaixe no que eu quero. E talvez por causa dessa maneira de pensar, a gente nem tenha condição, ou melhor, a gente nem deixa Deus dizer para a gente o que Ele quer falar. Você já chegou para alguém que você chegou falando o que você queria, mas você não sabia se a pessoa queria que você queria fazer aquilo que você queria que ela fizesse? Já aconteceu isso com você? Você chegou e a pessoa, olha só, vamos conversar, né? Não era bem isso que eu estava pensando a respeito desse assunto. Eu tenho a impressão que a gente chega para Deus com tanta demanda, que a gente não ouve de Deus o que está no coração de Deus para nós. E a gente chega para Deus com tanta ansiedade, com tanta preocupação, com tanto medo de não ter aquilo que Deus pode nos dar. Você já levou teu filho ou a tua filha para comprar um presente e ela fica desesperada porque ela quer comprar na primeira loja? Já aconteceu isso com vocês? Não, mas olha só. Não, filha, calma, olha só, a gente veio ver esse tênis aqui, né? Eu falo filha porque, né? No meu caso, né? Não, filha, olha só, é esse tênis aqui, mas vamos ver em outra loja, para ver se a gente acha um preço melhor, para a gente ver se a gente acha uma condição. Não, mas olha só, é esse que eu quero, porque essa é a cor, esse é o jeito, e ela tá o quê? Com medo. Medo de quê? Medo de quê, gente? De ficar sem. Então eu tenho a impressão que a nossa relação com Deus é uma relação de medo. É uma relação onde Deus sempre, Deus está escondendo alguma coisa, Deus está deixando as coisas turvas, Deus está deixando as coisas num âmbito, num local onde tem muitas nuvens e tem muitas dúvidas. E talvez não seja esse o problema. Talvez o problema seja que o nosso medo está focado, está ligado ao fato de que nós não temos convicção de que as coisas que queremos são as coisas que Deus vai dar. Vocês estão comigo? Fala a verdade, você já não fez oração com medo? Você já não apresentou diante de Deus coisas que você estava com o coração cheio de dúvida? Ou foi só eu? Porque nós vivemos debaixo do medo. A nossa vida, ela foi talhada, nós recebemos o DNA, desde Adão, do medo. E a vida cumpriu o seu papel de nos deixar com mais medo ainda. Porque a gente perde coisas,
a gente perde pessoas, a gente perde oportunidades, a gente perde, e a gente, chega em umas determinadas idades da vida, a gente olha para trás e diz, poxa, mas se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado. Imagina se você pudesse voltar hoje aos seus 10 anos de idade. Ai, que saudade. E pudesse tomar as escolhas com a cabeça que você tem hoje. Quantas coisas você faria diferente? Sim ou não? Quantos por cento seria diferente? A gente não faz nem ideia, né? Então, o que acontece é que nós recebemos o DNA do medo. E esse DNA do medo, ele veio lá de Adão, lá do começo, do princípio. Quando Deus chama Adão pós-queda, ele diz, Adão, onde você está? E Adão responde, eu tive medo. E porque eu tive medo, eu me escondi. Medo. E há um ciclo, e há algo que aconteceu, e o que aconteceu com Adão e Eva, veio durante gerações e chegou até os nossos dias, chegou até mim, até você. Porque uma das principais coisas que aconteceu com Adão e com Eva, é que eles perderam a referência da paternidade. Primeira coisa que aconteceu com eles. Por que eles tiveram medo? Porque eles perderam a referência da paternidade, do que é ter um pai. Eles perderam a referência da paternidade e acharam que a partir daquele momento eles iam enfrentar as coisas sozinho. Só comigo que acontece isso, Justo. Só comigo, tá? Eu, muitas vezes, na minha vida, me senti sozinho. Você já se sentiu sozinho? Ninguém me entende. Já se sentiu assim? Ninguém me escuta. Ninguém consegue perceber o que tem dentro do meu coração. Sozinho. E a solidão e o medo de enfrentar as coisas sozinho, de tentar enfrentar as coisas sozinho, geram pelo menos 4 movimentos na nossa maneira de viver. Primeiro movimento, ansiedade. Quando eu me sinto sem a referência paterna e tento enfrentar as coisas sozinhos e fico aterrorizado, a primeira coisa que acontece comigo é a ansiedade. Porque eu quero antecipar o futuro sem confiar ou sem acreditar que o Pai está cuidando de mim. Isso é ansiedade. Eu quero que as coisas venham. Eu tenho medo do que vai acontecer daqui a pouco. Eu fico ansioso por aquilo que pode acontecer com a minha vida. Eu fico ansioso em não ter aquilo que eu quero.
aquilo que eu busco. E nós vivemos numa geração da ansiedade. Todo mundo quer saber o futuro. Está cheio de gente aí, dando profetada nas casas por aí, porque está cheio de crente que quer saber o seu futuro. Seu futuro. Porque o futuro é assustador. O futuro aterroriza. Por que aterroriza? Porque perdemos a referência do Pai. Você lembra quando você era criança? Você, quando era criança, você se preocupava com o dia 10 do mês? Ou com o 5º dia útil? Qual era a sua confiança? De que o seu pai ou a sua mãe estavam trabalhando, estavam fazendo algo para quê? Para que o seu alimento, para que a sua comida estivesse na sua boca todos os dias. O seu açaí estava garantido. E o tacacá. Estão entendendo? Quando você perde a referência de pai, você perde a confiança de que Ele está cuidando de você. E você acha que você está resolvendo a sua vida sozinho. E por estar sozinho, você tem medo do amanhã. Tem até um hino, né? Como será o amanhã? Me diga. Ah, não é hino. Desculpa. A segunda coisa que acontece é a fuga. O medo gera problemas, evasão emocional, espiritual e relacional. Você vai fazer como Adão, você vai fugir. Fugir do quê? Fugir de você mesmo. Tentar fugir de você mesmo, né? Fugir das relações. O que é mais fácil? Enfrentar ou fingir que não aconteceu? Resolver ou jogar para baixo do tapete? Encarar ou deixar para ver se alguém tem misericórdia e resolva o meu problema? O medo gera a fuga. E a fuga por quê? Porque eu tenho medo da relação com o meu pai, com o meu Deus. Irmãos, eu vou falar um pouco mais sobre isso amanhã à noite, quando eu falar sobre igreja. Mas nós, seres humanos, nós gostamos de ritos. E não tem nada errado com os ritos. Não tem nada errado. Chega na igreja, começa com louvor, depois vem a oferta. Hoje não teve oferta, mas vai ter daqui a pouco. Vem a palavra. A gente gosta de rito. Mas o rito em si mesmo, ele não significa nada. Mas nós gostamos do rito. Só que o rito traz para nós uma sensação errada de que Deus só vai me aceitar se eu fizer o rito de acordo com o que Ele disse. Então não é uma relação com o Pai, é uma relação com uma divindade. Se eu não fizer o rito exatamente como deve ser, Ele não vai me receber. Então eu tenho medo. Quando Adão perdeu a referência do Pai, isso gerou nele o quê? Medo. E quando gerou medo, o que ele fez? Ele se escondeu atrás de uma folha de figueira. Ele gerou um rito. E achou que resolveria o seu problema, a sua vergonha, a sua nudez com o rito. Então está cheio, não aqui, está cheio de crente que tem medo de Deus.
têm medo de Deus. Porque ainda acham que Deus está olhando se nós estamos usando a folha de figueira ou não. Porque temos medo de Deus. E quando temos medo de Deus é porque nós não entendemos ainda a referência de Deus como Pai. A terceira coisa que aconteceu com Adão e que gerou um movimento na vida dele foi a irresponsabilidade. Ele simplesmente abandonou o que ele tinha que fazer. A Bíblia diz que Deus o encontrava na viração do dia. Deus queria saber como Adão estava, o que Adão estava fazendo. O que Adão fez? Simplesmente abandonou a sua missão, deixou de cumprir o seu papel. Meu irmão, se eu e você não entendemos a paternidade de Deus, nós vamos ser irresponsáveis. Nós não vamos nos responsabilizar pela missão que Deus deixou para nós. Amanhã à noite eu vou falar mais sobre isso. E a quarta coisa que acontece é o desânimo. Um coração murcho, um espírito enfraquecido. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo na igreja onde as pessoas estão desanimadas. Porque elas estão cansadas de fazerem um rito, e o rito não produz nada. Porque não foi gerada nos seus corações uma relação de filiação e de paternidade com Deus. Então elas estão desanimadas. Algumas que são focadas na tarefa, quando a tarefa perde o seu sentido, porque a tarefa por tarefa não vale nada também. Desanima. Porque a tarefa, o serviço, ele é focado em fazer algo para gerar algo. Então a relação com Deus, ela está focada no meu serviço e no fruto do meu serviço. Quando eu não vejo o fruto do meu serviço, o que isso gera? Desânimo. Só que quando eu olho para Deus apenas como aquele que me dá tarefa, o poderoso chefão, isso vai gerar no meu coração desânimo. Porque o fruto do serviço não é suficiente para encher o teu coração daquilo que você de fato precisa, que é de uma relação com o Pai. Amém? Estão comigo? Quando a voz da serpente entrou no Éden, Adão perdeu a referência da voz do Pai. Até aquele momento ele só escutava uma voz, a voz do Pai. Agora ele escutou a voz da serpente. Quando ele ouve a voz da serpente, ele perde a referência do Pai. E quando ele perde a referência do Pai, o resultado é imediato. Ele tem medo. E se esconde. Ele foge. Deixa a Eva sozinha. Ele terceiriza a culpa. Ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu. E ele murcha, ele desanima, ele entra num desânimo profundo. Por quê? Porque o medo sempre nasce de uma mente órfã. O medo é subproduto de uma mente que não tem pai. Porque uma mente que não tem pai não tem confiança.
não tem segurança. Não tem identidade. Por isso que uma criança que tem o pai ou que tem a mãe, o que ela tem? Segurança. Confiança. Uma criança não tem dúvidas de que ela vai comer. Uma criança não tem dúvidas de que ela vai vestir. Uma criança não tem dúvidas. E está cheio, é só você olhar, nós temos uma profissional da área, está cheio de criança vivendo debaixo de ansiedade. Sabe por quê? Porque os pais geraram ansiedade no coração das crianças. Sim ou não? Colocando no coração das crianças o quê? Dúvida. Se ela vai comer, se ela não vai comer, se ela vai vestir, se ela não vai vestir. Porque está cheio de pai que só é pai biológico e mãe que só é biológica, mas não tem nada na cabeça. Não sabe da responsabilidade que é. Então, o medo sempre nasce de uma mente órfã, porque a ansiedade é o sintoma de quem está correndo atrás daquilo que Cristo já te deu. Por isso que nós, crentes, estamos debaixo de ansiedade. Irmãos, a mensagem do Evangelho, da época que eu era criança, que a maioria de vocês nem existiam, ela foi mudando e ela foi gerando no coração dos crentes ansiedade. Quando eu era criança, e não era em Barbacena, mas quando eu era criança, nós tínhamos a convicção de que uma vez que eu estou em Cristo, nova criatura eu sou, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas, e nós tínhamos a convicção de que um dia, o nosso Jesus, que era o Senhor das nossas vidas, um dia viria para nos buscar, e que nós estamos sendo restaurados à imagem e semelhança dEle. Meu irmão, isso era o Evangelho. Era isso que a gente pregava nas praças. Era isso que a gente pregava para as pessoas, que elas precisavam de Jesus, porque Jesus é a fonte da vida, Jesus é a transformação, Jesus é quem produz cura. E de repente o Evangelho começou a ficar cheio de ansiedade. Porque agora, se você não tiver um carro bonitão, você não tem fé. Porque agora, se você não for curado, você não tem fé. Porque agora, se você não for, se você não for um pastor de calça de pegar frango, bombadão, e falando palavras coach, com a igreja socada de gente, você é um fracasso. Se você não fizer assim e assado, você é um fracasso. Se você não tiver isso e não tiver aquilo, você é um fracasso. E aí os crentes estão correndo atrás de algo que Deus não prometeu. E não estão vivendo de acordo com aquilo que é o Evangelho. Então nós temos um grupo de cristãos ansiosos, correndo atrás do vento. Se comparando com os outros. Um comparando-se com o outro. Quem que é mais crente? Quem que é mais poderoso? Quem tem mais coisas? Quem teve isso? Porque se eu tivesse tido isso, se eu tivesse tido aquilo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos transformar a nossa mente. E a transformação da nossa mente começa com o entendimento de quem é o nosso Pai. Quem é o nosso Pai? É uma transformação, é uma conversão da cabeça para o coração. É parar de interpretar a vida a partir do medo e começar a interpretar a vida a partir da filiação. Coloca na tua cabeça, meu irmão, minha irmã. Você é filho.
Você é filha. Filho e filha. Quando a gente tem uma mente órfã, a nossa mente, ela está sendo projetada e programada para ser sempre ansiosa. Por quê? Porque nós estamos debaixo do tacão do medo. A mente órfã, ela sempre tem dentro de si o seguinte: depende de mim. É a partir de mim. Se eu não fizer, se eu não construir, se eu não colocar a mão, se eu não fizer uma obra, se eu não fizer alguma coisa que dê resultado, se eu... A mente órfã, a mente ansiosa, ela diz: eu não posso falhar. Por quê? Porque você está totalmente voltado, você está vendido para a perfeição. Por quê? Porque a perfeição vai mostrar para as pessoas, vai mostrar que você é bom. Então você está comprometido com a sua reputação. Comprometido com a sua reputação. Comprometido com o que as pessoas vão dizer de você. Eu não estou falando para fazer coisa errada. Eu estou dizendo de um espírito, uma motivação. Eu não posso falhar, porque depende de mim. É eu que estou na frente desse negócio. Então, eu tenho que me garantir. Gente, eu já vi gente que se arrebentou financeiramente. Sabe por quê? Porque na igreja que ela fazia parte, tinha tanta coisa e tanto evento, tanta coisa, que ela não podia furar os esquemas da igreja. Porque senão as pessoas iam dizer: você nunca tem dinheiro para nada. Todo mundo está comprando tal roupa, por que você não usa a roupa igual de todo mundo? Todo mundo está trocando de carro, por que você não está trocando de carro igual a todo mundo? Dentro da igreja, irmão. Olha, dentro da igreja, não estou falando lá fora, não. Porque tem um pensamento de que eu tenho que me garantir. Agora, como é que é a mente de filho? A mente de filho, ela diz assim: meu pai é comigo. Meu pai é comigo. Paulo dizia: eu sei passar por dificuldade e eu sei passar por abastança. Porque não é o que eu tenho que não, ou o que eu não tenho que me define. O que me define é que o meu pai está comigo. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, qual é a confiança da mente de filho? Meu pai é comigo. Você consegue fazer um mantra na sua cabeça que Deus é com você? Mesmo quando eu estava lá, passando um frio, tinha acabado de chegar em Curitiba, na casa de uma outra pessoa que emprestou um pedaço da casa, porque eu não tinha dinheiro para pagar o sótão que ela alugou para mim. E aí eu pegava aquelas coisas aquelas latas e botava álcool para tomar banho de manhã, capixaba, gente. Vocês não sabem o que é um capixaba no frio. E meu pai está comigo. Meu pai está comigo. A hora que eu fui levado a lugares, né? Na frente de pessoas muito importantes, também não faz diferença, porque meu pai está comigo.
Teu pai está com você, meu irmão, minha irmãzinha. Está doendo, está difícil, está complicado. Você não tem as coisas que você gostaria de ter. Teu pai está com você. Talvez você não vai comer uma picanha, mas o pai está com você, naquele ovinho frito. Está com você. Naquela verdura, porque não tinha nem dinheiro para o ovo. Aliás, o ovo está caro a beça, né? O pai está com você. Na época que você teve que passar café, o mesmo filtro 2 vezes, o pai estava com você. Você teve que usar o coador, aquele, né, de meia. Não, não é de meia. O pai estava com você. Mas a hora que Deus te levou a lugares de honra, o pai também estava com você. E quando a gente tem a consciência disso, a gente não muda. A gente é o mesmo. Com ou sem. Porque não é o que eu tenho e o que eu faço que determina quem eu sou, mas quem eu sou, e é ser filho, é que importa. Outra coisa, se o pai está comigo, ele sabe do que eu preciso. Jesus diz: por que vocês estão apavorados com o que comer e com o que vestir? Por que vocês estão assim desesperados? Ai, meu Deus! As aves do céu, que os pardalzinhos, que está sumido, né, os pardal, né? Não sei o que está acontecendo com os pardal. Será que as pombas que estão botando eles para correr? Ele não se preocupa com o que comer. Os lírios do campo não se preocupam de como vestir. Ele sabe do que eu preciso. Meu irmão, você acha que Deus não sabe do que você precisa? Deixa eu fazer uma ilustração para você. Você está lá na sua casa, imagina você quando era criança, que sonho, né? Imagina você criança e está lá a família inteira. E aí, eu nem vou falar bife, tá? Porque às vezes, né? Na nossa vida não tinha muito bife, assim, quando a gente era criança, né? E aí você diz assim para o seu pai: pai, por favor, passa um ovinho para mim que eu estou com fome. Era assim? O ovinho estava mais pertinho dele lá? Era assim? Você tinha que... Vou fazer uma campanha de oração para ganhar o ovo do meu pai no almoço. Vou fazer uma corrente. Gente, olha o que aconteceu com a gente. Eu vou fazer uma corrente para Deus decidir me dar o ovo na hora do almoço. Para o meu pai resolver me dar um ovinho para eu comer. Vou fazer uma campanha. Vou fazer 7 dias de oração para domingo o meu pai resolver passar o ovo para mim. O que aconteceu com a gente, gente? Você só diz assim: pai, passa o ovo. O que ele faz? Parece que está escrito num livro aí chamado Bíblia assim: se o filho pedir um pão, você não vai receber uma pedra. Se o filho pedir um ovo, você não vai dar para ele uma serpente. Se vós que sois bons filhos, sabeis dar coisas boas aos vossos... Se vós que sois maus pais, sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele sabe do que você precisa. E o que preciso para viver já está em Cristo. Você não vai receber, você já recebeu. Não é algo que você vai alcançar com as suas novenas. Não é algo que você vai alcançar com as suas correntes,
com o seu jejum. Isaías diz isso. Ele diz: que adianta vocês pararem de comer o cominho, parar e fazer não sei o quê, se vocês não atam o seu coração à justiça de Deus. Ou seja, se vocês não se aproximam daquilo que vocês já são. E a impressão que dá é que a gente aprendeu de uns tempos para cá, de uns 30 anos para cá, a viver uma vida cristã, onde a gente parece aquele burrinho com a cenoura na frente. Já viram essa cena? Bota a cenourinha na frente do coitado do burrinho, e o burrinho fica naquela esperança que um dia vai pegar aquela bendita daquela cenoura, e aquela cenoura nunca chega, e ele está andando com fome, e cadê a cenoura? Na verdade, ele está sendo manietado, ele está sendo manipulado a quê? A andar com uma carga atrás dele, para cumprir um serviço, para talvez, no final daquela jornada, ele receber uma cenoura. É assim que a gente está vivendo. A gente está achando que Deus está colocando uma cenoura na nossa frente, e a gente fica andando, e vai, não, agora vai, e agora, não, agora vai. E aí tem um serviço para cumprir, para saber se no final dessa jornada, Deus vai me dar aquilo que eu quero. A ansiedade é uma ignorância que nós possuímos, por não entender quem Deus é, a paternidade de Deus. Quando a gente tenta conquistar aquilo que já é nosso, já é seu, meu irmão. Lembra, tem um hino, agora é hino mesmo, hein? Da época lá da Cris, que dizia: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Já conquistou. E a gente acha que o que Jesus conquistou foi casa, foi bens. O que Jesus conquistou na cruz foi nos dar o direito de sermos iguais a Ele. E quando nós somos iguais a Ele, nós começamos a ter significância. A gente começa a entender por que a gente existe. Você sabe por que o mundo está sofrendo? Você sabe por que tem um monte de crente que está sofrendo? Porque eles não sabem por que eles existem. Eles não têm significância. Eles não sabem o propósito da sua vida. Para que eu existo? Por que eu existo? Eles não sabem, não conseguem perceber o amor de Deus. A revelação do amor de Deus. Que Deus é amor. Que Deus quer revelar o seu amor. E o amor dele é um amor tão incrível, que é um amor que constrange. Porque nós não merecemos o que Ele está nos ofertando. Não somos dignos. Estávamos, como a Bíblia diz, separados da comunidade de Israel. Éramos inimigos dEle. Vivíamos nas nossas paixões, mas Ele nos amou de tal maneira que esse amor nos constrange. Olha só que legal, não é a justiça de Deus que nos constrange. É o amor que nos constrange. É o amor que nos atrai. Ele nos laça com laços de amor. E nessa concepção nós entendemos que Ele nos dá provisão. Nos dá provisão, nos dá aceitação. E ao invés de nós carregarmos o nosso coração com o esforço de querer resolver o nosso futuro, nós colocamos o nosso futuro nas mãos de Deus, porque a Ele pertence. O homem faz planos. Está errado fazer plano? Não, a Bíblia diz, o homem faz, está tudo certo. Mas a resposta vem do Senhor.
futuro pertence ao Senhor. Aquilo que nós queremos para as nossas vidas, aquilo que nós desejamos para a nossa vida, é desejar aquilo que Deus tem para nós, porque se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, irmão, a gente enfrenta qualquer coisa. Então, o próximo ano, ele não pode ser construído a partir do medo. Ele não pode ser construído a partir da autoproteção e nem da fuga. O próximo ano, ele precisa ser construído a partir da verdadeira filiação que eu e você temos e da identidade restaurada de que eu e você somos filhos. Amém? Qual é o caminho para transformar isso, para enfrentar o que nos amedronta? Qual é o caminho? O caminho é a partir do Pai. A transformação começa quando ousamos olhar para o que nos amedronta. O que te amedronta, meu irmão? Qual é o teu medo? O que te dá vontade de fugir? Que você quer se esconder? Que você quer terceirizar? O que te desanima? São os relacionamentos? Tem gente que tem medo de relacionamento. Porque relacionamento é se expor. Relacionamento é se desnudar. Relacionamento é mostrar quem você é. E às vezes é melhor viver debaixo de uma máscara. Viver dizendo que é uma coisa, mas não é. O que te amedronta? São as finanças? É a escassez? O que te amedronta? É o chamado? É o ministério? Ah, meu Deus, Deus me chamar a fazer alguma coisa, o que é que eu vou fazer? Como é que vai ser? É a vida espiritual que te amedronta. Uma hora você está de um jeito, outra hora você está de outro. Um dia você está com Jesus, outro dia você está com capeta. Um dia você quer a vida com Deus, outro dia você quer mais ou menos. O que te amedronta? São as suas emoções? É a sua instabilidade? Como é que Jesus restaura o processo? Primeiro, Ele nos encontra, marque isso. Ele sempre nos encontra no esconderijo que eu e você nos escondemos. Ele pergunta: onde você está? E no Salmo ele diz: se você fizer uma cama no abismo, ele vai lá. O que você está fazendo aí? Isso aqui não é o teu lugar. O que você está fazendo aí? Por que você está escondido? Ele nos devolve a responsabilidade. Nós temos falado muito isso com os homens na quinta-feira. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Onde é que você estava, Adão? Você tinha uma responsabilidade aqui de cuidar. Onde é que você estava? Eu me perdi. Fugindo. Está cheio de homens que não são homens, está cheio de mulheres que não são mulheres ou que não são mães, pais que não são pais, mulheres que não são, ou melhor, mães que não são mães, filhos que não são filhos. E crente, e cristão, e filho de Deus que não é filho de Deus. Porque não quer assumir a responsabilidade. Jesus restaura o processo quando Ele nos reveste de propósito. Olha o que Jesus falava, gente. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vai e façam discípulos. O que eu recebi, Paulo diz, o que eu recebi eu entreguei a vós. Responsabilidade, propósito.
Jesus restaura o processo quando Ele nos reveste de propósito. Jesus restaura o processo quando Ele nos faz filhos novamente. Não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu estou indo para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Olha que promessa. Nós achamos que estamos sozinhos. A nossa mente carnal, a nossa mente mundana, a nossa mente da terra, a nossa mente das experiências, a nossa mente das frustrações, sempre diz, na hora que o bicho pegar, você vai ficar sozinho. Na hora que a coisa encrencar, você vai ficar sozinha. Jesus diz, não vos deixarei órfãos. Quando eu for para o céu, quando eu for para o Pai, eu vos enviarei o Espírito Santo da promessa. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Então, para o próximo ano, troca o ciclo do medo pelo ciclo da filiação. O ciclo do medo é a ansiedade, é a fuga, é a irresponsabilidade e é o desânimo. O ciclo da filiação é a identidade, é a coragem, é a responsabilidade e é a frutificação. Mas o fato é que nós precisamos mudar a nossa mente para mudar o nosso coração. Sabe quantas noites eu fiquei sem dormir? Eu dormi 2 horas, 3 horas. Sabe por quê? Porque eu achava que eu que tinha que resolver com o meu braço e com a minha força. Eu estava dizendo para Deus, Deus, passa o bife, por favor. Pai, passa o ovo, por favor. Quando o Pai estava pronto para me dar aquilo que eu estava apavorado em receber. Sabe quem que aprendeu com tudo isso? Eu. Porque o nosso Pai é um Pai de amor. É um Pai que cuida das nossas vidas. E Ele nunca vai te abandonar. Porque Ele prometeu isso. Dias ruins virão. Dias bons virão. Mas uma coisa é certa, Deus nunca, o Pai nunca vai te abandonar. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Qual é o teu medo? O que está te assustando? Está te assombrando? O que está tirando você? Tirando a tua paz, tua confiança, tua segurança? O que está roubando o teu coração? O que está te dando ansiedade, te tirando do centro? Eu vim nessa noite dizer para você que o Pai está em casa. O
Pai está dentro do seu lar, Pai está dentro do seu coração, através do seu Espírito Santo, para gerar em você a consciência de filho. Muitas vezes a gente tem consciência de servo, consciência de empregado, consciência de soldado, mas a gente não tem consciência de filho. E quando a gente não tem consciência de filho, a gente não se sente amado por Ele. A gente sempre sente e fica esperando a próxima tarefa. Irmão, eu estou cansado de próxima tarefa. Não tenho problema de cumprir tarefa. Aliás, eu sou uma pessoa que amo tarefas. E não tem nada errado em ter tarefas. Mas a consciência não é de servo. A consciência não é de empregado. A consciência tem que ser consciência de filho.